Queridos amigos que acompanham o canal, vejam essa imagem, que coisa, Odisseu ou Ulisses olhando para Tiresias, exatamente, todos eles aí vindo do pós-mortem, ou do mundo espiritual, ou diversas outras formas aí de chamarmos, não é mesmo? Este outro plano. E vejam aqui o que ele está fazendo, né? Um sacrifício. Então foi exatamente através desse sacrifício de diversos animais, não é mesmo, que ele conseguiu chamar aí o pessoal do além-túmulo, deixando, né, as nossas práticas aí que conhecemos atualmente, espíritas, né, de todas as matizes, no chinelo, gente. Sim, porque ele teve que encher um poço com aquele líquido, né, que sai aí dos animais. É bom não falar esse tipo de palavra aqui no YouTube, mas aqui está, gente, né? Esse ritual que a primeira vez que li fiquei realmente assombrado. Mas por que eu trouxe então, gente, né, essa figura dantesca? Exatamente porque me causou muita estranheza ao reler os grandes clássicos, né, pessoal? Então, temos 3 clássicos aí que todo mundo deveria não apenas ler, mas sempre consultar novamente, porque a sua história, mitologia, beleza literária é única, né? Simplesmente não temos atores, né, autores atuais, poetas que conseguem fazer obras como essas. Então são aí Ilíada, Odisseia e Eneida, porque eles acreditavam em diversas coisas aí na época grega e na era romana, não é mesmo? Está tão diferente, se é praticamente, né, a mesma religião, a mesma mitologia, a mitologia greco-romana. Pessoal, que simplificação, né, o nosso mundo moderno fez disso daí. Isso daí é tão complexo, gente. São séculos, né, quase milênios de história, então é óbvio que os conceitos mudam, os pensadores, os poderes regentes, gente. Quem define o que é certo e errado muda. Então é sobre isso que vamos falar nesse vídeo, que está muito completo. Então aí está, né? Começando com esse ritual que é terrível, Néquia. Olhem aqui, ó, Néquia. O que é o Néquia, então, né, gente? Eu extraí esse resumo lá do chat GPT exatamente com o que eu havia lido, então, principalmente da Odisseia, tá certo? Que é, então, né, o livro e o capítulo que o herói Odisseu faz esse terrível ritual para pegar conselhos, né, daqueles que já se foram, e essa cena realmente é impressionante. Então aqui está. Inclusive, né, o ChatGPT me respondeu errado e eu tive que corrigi-lo. Na Odisseia, Odisseu então realiza um ritual para evocar espíritos dos mortos, exatamente falar com eles. Ele não desce aos infernos. Por quê, pessoal? Porque o ChatGPT havia dito que o Odisseu descia aos infernos, né? E quem faz isso é Enéas, lá na Eneida. Então, quantos anos depois, né? Uma história da outra aí, 500, 600, 700 anos, não dá para saber, porque o próprio Homero é desconhecido, né? Seria aí um autor ou uma série de autores, nunca saberemos, mas é interessante isso. Então, Odisseu não desce aos Hades, né? Aos infernos. Ele traz os espíritos para a Terra para questioná-los, que é exatamente o que muita sociedade secreta faz, né? Mas vamos deixar isso daí de lado por enquanto. Então, ele não desce aos infernos, mas invoca as almas para que possa receber informações e orientações. Gente, já falamos sobre isso daqui, né? Lá na Clavículas de Salomão, os rituais são muito semelhantes e o intuito é sempre esse, certo? Você fazer invocações para questionar aí, não é mesmo? Informações de outras pessoas, enfim, não vamos também entrar muito nisso, que aí já seria outro vídeo. Então aqui está, ó, no livro 11 da Odisseia, ele faz isso então, né? Ó, e ele repete aqui, ó. Vai ao reino dos mortos. De novo, né? O ChatGPT se enganou, mas tudo bem. Então ele realiza um ritual, esse Néquia, e faz oferenda aos deuses. Derrama, olha aí, esse líquido vermelho, né? Que sai dos animais, em um fosso, atraindo as almas. As almas surgem da terra e Odisseu consegue se comunicar com elas. Gente, imaginem a quantidade desse líquido, tá certo, que desceu ali no fosso para
enchê-lo, né? Não era um focinho qualquer, né? Não era um buraquinho ali, é um fosso. Os caras cavavam ali, né? O Odisseu e a sua equipe, seu exército, né? Tinha um mini exército, né? Um mini exército porque eles foram morrendo aí ao longo da história, mas um belo buraco, vamos chamar assim, né? Ao ponto de ser chamado de fosso, né? Então é um belo de um buraco aí. Durante esse encontro, Odisseu conversa com várias figuras, incluindo Aquiles. Gente, eu vou deixar só um pedacinho aqui, eu vou falar sobre isso especificamente, tá? Então, deixa aí, e aí conversas e tal. Essa parte é muito interessante, gente. E é importante ressaltar, então, que os infernos ou Hades eram considerados o reino dos mortos, uma região subterrânea para onde as almas iam após a morte. Odisseu não desce, beleza. Então, o que eu percebi, né, gente, dessa passagem, que era muito diferente, né, com o que a gente escuta. Esse livro, pessoal, eu li faz uns, 20 anos, eu tô sempre relendo, os meus favoritos aí, esses três, né, a Teogonia, do Hesíodo, eu gosto muito também, enfim, tem alguns clássicos aí que eu sempre revisito, porque são realmente pérolas, tá certo? Mas eu achei isso muito interessante, poxa, mesmo os grandes heróis, eles não foram para um local digno, como na mitologia nórdica, que tem Valhalla, como na o próprio cristianismo, né, que você tem aí mais uma versão católica, né, você tem aí o purgatório, mesmo para aqueles muito pecadores, né, que estão aí no caminho, não pecaram diversos crimes que são muito graves, né, não pecaram contra Deus, que aí sim, né, não tem esse meio termo, mas eu achei muito interessante isso, né, que você não tem um lugar melhor, digamos assim, para os grandes atores, né, dessa obra maravilhosa que era a Ilíada. Bom, dizem que Homero fez Ilíada e Odisseia, né, mas obviamente fica claro que são aí obras literárias muito diferentes, até mesmo por essa questão, tá certo, de o Aquiles ser aí um herói tão valoroso na Ilíada, né, alguns apontam inclusive que é a história de Aquiles, né, a Ilíada, e não a história de Ilos, da própria Troia, né, seria a história de Aquiles, então ele tão valoroso, tão forte, tão superior, tá certo, e aí depois ele fica no local no Hades com todo mundo, né, então eu achei isso muito interessante, e os Campos Elíseos, poxa, que eu sempre escutei, então vamos chegar aí. Gente, vejam essa estátua realmente incrível, né, o Aquiles aí ferido, Dying Aquiles, né, Aquiles morrendo, então vejam aí já com a flecha, né, no tornozelo, e aí com uma espada e se escorando no escudo nos seus últimos momentos. Será, né, gente, que são aí os Nefelins, como muitos apontam, eles já eram filhos dos deuses, né, entre deuses e imortais, mas fica então essa figura porque Aquiles teve um grande destaque, tá certo, lá na Ilíada, e depois na Odisseia, vejam aí como ele aparece, que sem dúvida foi o momento que mais me marcou desta obra maravilhosa chamada Odisseia. Quando Odisseu, né, gente, não Edisseu, Odisseu encontra Aquiles, ele fica admirado com sua presença imponente e destaca sua fama e glória na Batalha de Troia. Odisseu expressa sua admiração pelo feito heróico e pelo legado. No entanto, Aquiles, gente, essa é a parte mais genial, né? Aquiles responde a Odisseu enfatizando que preferiria ser um humilde trabalhador vivo do que um grande herói morto. Gente, isso daqui é tão discrepante, né? Entre uma obra e outra que chega a ser assim uma piada, né? A gente imaginar que teve a mesma origem. Ele destaca a efemeridade, né? Como poderíamos dizer, né? Temporalidade, a banalidade, né, da vida humana e a importância de valorizar prazeres simples e companhia dos entes queridos enquanto se está vivo. Olhem aí, né? Então, na Ilíada, ele foi tão festejado porque a sua mãe Tétis, né, que o banhou ali nas águas de Leto e deixou imortal, né, deixando apenas aí o seu calcanhar vulnerável, ela fala para ele, né, quando Menelau o chama para a guerra de Troia, né, Agamenon e Menelau, os irmãos ali que eram os maiores líderes, né, da Hélade, que era toda a região ali da Grécia, não era a Grécia propriamente dita ainda, né,
A mãe dele fala, Aquiles, é o seguinte, cara, se você não for, tá, para a guerra, você vai viver muito, mas você vai ser esquecido. Se você for, você vai morrer na guerra, cara. Não vai ter jeito, você vai morrer. Só que o seu nome ficará para sempre. E o fato dele ter decidido ir para a guerra, né, é muito comemorado nessa obra, porque é um ato de grande heroísmo, certo? É ele que decide, né, a guerra de Troia. Claro que o ardil, né, do cavalo de Troia, do cavalo de madeira, foi decisivo, mas sem dúvida que a coragem, né, a destreza aí de Aquiles foi o que mais se destacou. E aí, o mesmo autor, né, fala então na Odisseia que depois de tudo aquilo que ele viveu, ele estava ali, tá certo, com uma aparência fantasmagórica mesmo, parecia um zumbi, tá certo, aquele grande, né, altivo herói. E aí ele se encontra dessa forma, ele fala uma coisa dessa, poxa, então ele se arrependeu, né, daquela decisão que foi tão comemorada na Ilíada. Muito estranho, né, gente? Mas essa parte aqui realmente é muito linda, porque, né, faz aí refletir sobre isso, de valorizar prazeres simples, tal, que já era uma coisa, né, muito mais dos pensadores, dos filósofos, né, daquela época, muito interessante. E aí está então, e os Campos Elíseos, gente, os Campos Elíseos aparecem ali na Eneida, né, e é um senso comum que você não tinha só o Hades, poxa, para todo mundo, então você era um bandido, você era um herói, você vai para o mesmo lugar, né, não, isso é inconcebível para os romanos, mas para os gregos, meu amigo, era tudo Hades, né, sem choro nem vela. Olhem aí, na mitologia grega antiga, a visão do submundo e de reinos dos mortos não era tão estruturada como depois a gente viu, né, na Eneida. Em Virgílio, nos poemas épicos de Homero, como Ilíada e Odisseia, a concepção do submundo é mais abrangente, não inclui a distinção específica entre Campos Elíseos e Hades, como encontramos em outras obras e crenças posteriores, pessoal, posteriores, né? Então, isso é muito estoico, né? Esse lance que o Aquiles falou, tal, mas não está na cultura romana, tá certo? Eles ficarem todos juntos ali, era algo bem grego. Gente, só lembrando, Telegram, não deixem de entrar, o YouTube aqui, muita gente vem lá do Portal do Conhecimento e não dá like, não comenta, nem se inscreve, então se inscrevam. E também nosso Twitter e Instagram, né? Sempre postando coisa muito legal. Não percam também o nosso cursinho aí de tecnologia, ciência de dados, tá bombando, muitas vagas. Estamos aí com uma promoção muito especial, agora só em junho, então vale muito a pena, né, entrar em mais esse conhecimento aí. Muito bom, então, olha aqui, coisa maluca, né, gente? Mudou completamente, mas o foco mesmo desse vídeo, né, fora esse ritual aí pós-mortem, que é uma coisa tenebrosa para nós. Imaginem quanto animal você tem que sacrificar para encher um fosso, né, com aquele líquidozinho vermelho. A referência à metempsicose, gente, olha só, metempsicose, né, metempsicose. Então, além do Campos Elíseos, na Eneida, tem uma galera que tá se preparando ali para renascer. Pô, o que é isso, cara? É nosso lar, né, do Chico Xavier, pô. Tá doido, cara, né? Tá se preparando para renascer. Sim, gente, é a metempsicose. Olha como mudou, pessoal, a coisa, né? Isso era impensável na Grécia. Então tá lá, na Eneida, nos Campos Elíseos, tem uma galera se preparando para renascer. Diz respeito à crença na transmigração das almas. Gente, o que é a transmigração das almas? Conceito presente de algumas tradições filosóficas e religiosas da época. Segundo essa crença, almas dos falecidos poderiam renascer em novos corpos, passando por uma sucessão de existências. Gente, isso daí lembra o quê, né? Olha aí, ó. Ó o Atmazinho aqui, lá do hindu, sendo sempre mantido, então o corpo vai, fica jovem, criança, fica velho, muito idoso, ancião e falece, e o Atmazinho, a sementinha do Criador, está sempre dentro. E nessas, olha, nasce como rico, nasce como classe média, né? Nos tempos atuais, pobre, miserável, né? Até que se torne, né, uma grande criatura de luz, enfim. Caramba, mas o que isso tem a ver, né, com
A Grécia e Roma, pessoal, tem tudo a ver. Nós temos aqui no Brasil, né, o nosso espiritismo aí, né, que já comentei algumas vezes aqui também no canal. Mas o mais interessante é isso. Não é uma coisa, gente, né, recente, nem é uma coisa exclusivamente hindu. Vejam as filosofias exatamente gregas, tá certo? Antes, aí muito antes, né, da história de Virgílio. Filosofia pitagórica, a crença na metempsicose era central. Pitágoras e seus seguidores acreditavam na transmigração. Sim, essa crença estava relacionada à noção de justiça cósmica. Almas seriam recompensadas ou punidas de acordo com ações. Muito bom. Platão, mesma coisa, gente, mesma coisa. Aí desenvolveu também, né, em diálogos como Fedro e Timeu. Ele menciona a possibilidade de almas serem reencarnadas em diferentes corpos como parte de um ciclo de existência. Platão acreditava que a alma era imortal e sua jornada poderia envolver experiência a diferentes corpos humanos e até mesmo em formas animais. Olha aí, muito mais relacionado ao hinduísmo do que o espiritismo brasileiro aí, né? Que praticamente só no Brasil existe, tá, gente? Não tem na Europa mais, não tem nada disso aí. E tá aí, ó, além desses dois, várias outras, ó, inclusive gregas, né? Orfismo, quem gosta aí da história grega, né, do conhecimento grego, sabe, era exatamente uma doutrina que tinha Orfeu como grande libertador, que loucura, estoicismo, neoplatonismo, né, várias outras aí. Muito bem, mas gente, como é que isso pôde, né, se dar dessa forma aí, séculos de diferença, os caras mudarem tanto de ideia, né, de Hades para reencarnação? Bom, óbvio que jamais teremos essa resposta, né? Gente, o mundo físico ele se desmancha tanto, pessoal, né? Se desmancha tanto. Olhem essa figura, gente. E essa figura que é a chave da coisa, na minha modesta opinião, não sou um estudioso, né, com tudo que eu li, que eu gosto dessa matéria, eu cheguei nessa conclusão. Esse é nada mais, nada menos que Alexandre o grande conquistador, né, pessoal, saiu aí conquistando tudo que é cidade, chegava lá, né, com os elefantes, e o pessoal já se rendia porque sabia que ele era muito grandioso. Olhem, essa figura é uma das únicas figuras que existem, tá certo, da época, né, mais próxima à época que ele viveu, e só se conservou dessa forma porque está em um mosaico em Pompeia, pessoal. Pompeia que foi aí soterrada, né, pelo vulcão Vesúvio da Itália, que simplesmente, né, destroçou a cidade e enterrou mesmo, as pessoas vivas, né, foram soterradas, inclusive depois das escavações, tiraram lá várias pessoas, né, que ficaram endurecidas por causa do magma, né. E aí o bom, né, dessa história terrível é exatamente que conservou muita coisa que se não fosse por isso não teria sido conservado, e uma delas é essa figura, a rosto, a face de Alexandre o Grande. Será que foi Alexandre, gente, o responsável por isso? Por quê, pessoal? Porque ele tornou a Grécia, né, em um lugar cosmopolita. Sim, ele fez a ligação do Ocidente com o Oriente, com a Índia, sim, com a própria Índia, né? E aí muitos valores, muitas mitologias, filosofias, pensamentos foram trocados e algumas pessoas, né, deu uma estudada aí também, apontam isso como uma das possíveis causas de uma alteração tão profunda do pensamento grego lá do Homero, que tinha um Hades onde todo mundo ia, não tinha julgamento, tá certo? Era um lugar de muita tristeza, muito sombrio para sempre, e aí foram transformando isso num Campos Elíseos, numa metempsicose que você tem a reencarnação. Muito provavelmente esses conceitos hindus que vieram para o Ocidente. Tá certo, pessoal? E é muito interessante, né, como a história, pelo menos, é contada. Sabemos que deve ter muita coisa errada, né, inventada na história, mas é impressionante como a Grécia, tá certo, foi tão importante na criação da sociedade ocidental, depois influenciando tanto Roma, né, e a Grécia então deixou ser influenciada tanto por uma população, né, um povo tão distante como a Índia, mudando aí a base da sua filosofia e finalmente vindo aí o cristianismo, tá certo, e dominando completamente a Europa por séculos e milênios,
certo? Trazendo um outro conceito que não há reencarnação, há julgamento, céu e inferno. Depois foi se, né, alterando, né? E trouxe aí a questão do purgatório, que alguns acreditam, outros não acreditam, enfim. Não vamos entrar nisso também, mas, gente, queria muito fazer esse vídeo, né? É sobre uma matéria que eu amo demais. E, de novo, pessoal, só fui atrás disso porque eu li nesses livros, né? Um momento de prazer absoluto. E achei isso estranho. E aí eu realmente cheguei, né, nessas conclusões e eu trouxe para vocês aí. Maravilha, gente? Se gostaram, não se esqueçam de dar like aí, compartilhem. Tamo junto, pessoal. Desculpem por ter ficado tanto tempo sem trazer vídeo. As coisas aí que na minha vida particular estão complicadas, mas esse vídeo realmente valeu muito a pena. Tá certo, gente? Todos tenham aí um excelente dia, um grande abraço!